Graça e paz, igreja. Mais uma vez é com muita alegria de estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos acerca do que o Senhor tem colocado ao meu coração. Espero que Ele fale com vocês, assim como falou comigo. Amém? Sem demora, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 9, a partir do 14. Para quem gosta de anotar, o tema, vamos colocar um tema nessa pregação, que é não duvide. Amém? Todos acharam? Está escrito assim lá em Marcos 9, a partir do 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos pensarem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor, nós, ó Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que tire toda a dispersão do nosso meio, Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Coloca, Senhor, em nossos corações uma terra fértil, Paizinho amado. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e entender, ó Pai, ter um entendimento, Paizinho amado, daquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite. Que nós não sejamos somente ouvintes, ó Pai, mas que nós sejamos praticantes, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, ele tinha chegado, logo no versículo 14, Jesus estava chegando com alguns discípulos. E ele se deparou com a situação de que estava havendo um tumulto ali, né, naquele lugar. E ali Jesus pega e fica curioso, fala: o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E interessante é que lá estavam os escribas e estavam alguns discípulos. E nenhum deles respondeu Jesus. E quem se manifesta é o pai daquele garoto. Fala assim: olha, eu trouxe o meu filho. O meu filho, ele está com espírito imundo, ele está com um espírito que faz ele ficar mudo. Amados, o que eu quero falar um pouquinho acerca nessa noite é sobre nós duvidarmos de Deus. É sobre nós não termos fé naquilo que Deus fala. E por que esse tema, né? Deus fez saltar muito aos meus olhos isso, porque quando o pai daquele garoto
ele pergunta para Jesus, no versículo 19, ele fala assim: Jesus, o Senhor pode me ajudar? Ali ele já estava duvidoso, o coração dele estava cheio da dúvida. Mas o que essa dúvida ela faz? Quando nós colocamos uma situação nas mãos do Senhor, trazendo para os nossos dias, quando nós colocamos uma situação nas mãos do Senhor e nós duvidamos do Senhor, nós estamos dizendo: olha, não estou crendo totalmente que o Senhor fará. Então ali, como ele já tinha pedido aos discípulos, alguns discípulos, que orassem por aquele garoto e ele não tinha sido liberto, ele ficou duvidoso. Mas, na verdade, o que aconteceu? Não é porque os discípulos não conseguiram orar e expulsar o demônio. Na verdade, gente, o que acontece? A falta de fé daquele pai impediu que o Espírito Santo agisse. Então, aqui, não adianta estarmos no lugar certo, na hora certa, na presença da pessoa certa, que é Jesus, se nós tivermos dúvida no nosso coração. Por quê? Porque aonde quer que há dúvida, ninguém recebe coisa alguma. Aonde há dúvida, nem eu e nem você recebemos aquilo que o Senhor quer para nós. Vamos nos atentar essa noite, que nós estamos falando sobre a nossa fé, sobre não ter dúvida naquilo que Jesus pode fazer por nós. Lá no versículo 18, nós vemos um erro desse pai. O erro foi que ele queria transferir a responsabilidade da fé dele para os outros discípulos. Como assim? Na medida que ele fala para Jesus: olha, eu já pedi para outros orarem e ele não foi liberto. Ele estava transferindo: olha, creia por mim, tenha fé por mim. E muitas vezes, amados, nós temos feito isso na nossa vida. Como assim? Tem vezes que nós passamos por alguma dificuldade ou algum problema e nós corremos para os pastores ou para os nossos discipuladores e falamos: olha, eu estou com um problema, ore comigo. E muitas vezes a gente não tem visto uma resposta imediata e nós acabamos nos frustrando. Não foi porque Deus não quis agir, não foi porque a oração dos nossos discipuladores ou dos nossos pastores não teve efeito, não é isso. É porque a nossa fé, nós não exercemos a nossa fé, por isso que nós não conseguimos ter aquilo que o Senhor quer para nós. Porque lá em Hebreus não, porque na Bíblia ela fala assim, cadê? Deixa eu achar que eu anotei. Eu não lembro onde eu anotei. Bom, porque fala assim, na Bíblia está escrito, eu sou meio igual a pastora, eu coloquei e esqueci de anotar. Jefferson, você lembra? É em Hebreus mesmo, né? Bom, e na Bíblia ela fala que Deus, ele dá mediante a nossa fé. Deus, ele só abençoa, ele abençoa a gente, o coração dele é abençoador. Nós queremos receber, Deus, ele quer fazer nós recebermos a vontade dele completa, porém, ele só dá mediante a nossa fé. Então, se nossa fé é pequena, nós vamos receber o pouco que o Senhor tem. Mas ele tem muito, ele tem abundância, meus irmãos. Por isso que nós precisamos de pedir para Deus: Deus, aumenta a minha fé, me ajuda a confiar. Senhor, eu tenho pouca fé, me ajuda, Senhor, até a nossa fé ir aumentando. Porque à medida que nossa fé for aumentando, nós vamos enxergar com mais clareza aquilo que o Senhor quer para nós, né? E a gente não pode transferir, nós não podemos transferir a responsabilidade da nossa fé para outras pessoas.
Ai, pastora, ora por mim, porque eu estou tão murchinha. Ela vai orar, meus irmãos. Os pastores vão orar. Mas se você não fizer a sua parte no reino, de buscar melhorar e ter fé, não vai acontecer. Né? E eu anotei aqui uma frase que eu gostei muito, que fala assim: a responsabilidade de crer repousa primeiramente nos nossos ombros. Ou seja, é responsabilidade minha de crer que a oração do meu pastor, da minha pastora, vai ter efeito sobre minha vida. É responsabilidade minha eu ter a fé e saber que a oração que alguém faz por mim vai ter efeito. É responsabilidade minha eu ter fé para que possa ser mudada a minha situação. No versículo 19, mas antes de irmos para o 19, eu quero dar um exemplo para vocês. Igual quando o povo de Deus foi sair do Egito, né? Teve pessoas que entraram na Terra Prometida. E algumas pessoas não entraram na Terra Prometida. E isso, teve uma parte daquele povo que não entrou na Terra Prometida por causa da incredulidade dos corações. E a Bíblia ela é clara, ela fala, pela incredulidade dos corações, alguns não entraram. E lá em Hebreus 3:12, quem puder abrir. Eu vou ler. Em Hebreus 3:12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aqui, Deus está comparando o coração perverso, o coração mau, com o coração incrédulo. Gente, tem o mesmo peso para Deus, um coração incrédulo com um coração mau. Se eu tenho incredulidade no meu coração, então quer dizer que eu sou comparada ao que tem o coração perverso. E isso é terrível. Porque se nós pensarmos que Deus ele coloca no mesmo nível um coração ruim, então quer dizer que, por mais que eu não seja má de coração, se o meu coração ele é incrédulo, também não estou agradando a Deus. Da mesma forma, por mais que eu não seja ruim. Então quer dizer que eu estou desagradando ao Senhor, de alguma forma, né? E através da minha incredulidade. Porque quando nós somos incrédulos, nós podemos não perceber, mas nós começamos a duvidar muito de Deus. Deus fala uma coisa para a gente fica, será? Aquele será? Daí, naquele será, pronto. É onde a gente percebe que nós não estamos deixando Deus agir da maneira que Ele deveria, onde nós não estamos entregando o nosso problema nas mãos de Deus da maneira que deveria, onde nós não estamos confiando plenamente na palavra de Deus, que diz que tudo posso, que para Deus nada é impossível, como nós lemos, se para Deus nada é impossível, então por que eu ainda duvido daquilo que Deus prometeu para mim? O que me impede de viver as promessas de Deus para a minha vida? A incredulidade do meu coração e do seu coração. Se nós cremos de fato, Deus irá fazer, não importa o tempo, meu irmão, não importa o tempo, minha irmã, vai acontecer. Nós temos que parar de murmurar, nós temos que parar de deixar o nosso coração incrédulo. Porque se Deus falou, isso vai se cumprir. Se você tem um problema, colocou nas mãos do Senhor, creia. Creia mesmo que Deus irá fazer. Deus, ele não brinca de ser Deus. Entendeu? E assim, muitas vezes, até eu mesma, eu me pego e falo assim, ai, Senhor, será? Daí eu falo, credo, está repreendido, em nome de Jesus, será da minha vida. Porque esse será já está anulando o poder de Deus na minha vida. E eu não quero. Eu quero viver plenamente aquilo que Deus tem para mim, mediante a fé. Como Ele me fala que eu posso viver mediante a minha fé. Então, isso a palavra de Deus nos ensina. E esse pai, ele estava incrédulo. Esse pai, ele estava falando, se o Senhor pode
Daí nós vemos que Jesus ele corrige. Se eu posso? Ele falou, ué, se eu posso? Poucas vezes a gente vai ver Jesus corrigindo alguém, né? E ali Jesus fala, se eu posso? E ali Jesus fala assim, Jesus coloca ele no lugar dele e fala assim, peraí, de quem que é a responsabilidade da cura do filho? De quem que é a responsabilidade do problema que você vive? Não é da sua fé? Não é da minha fé? Então a responsabilidade é nossa de nós orarmos e crermos. Porque a vitória ela vem sim, mas vem mediante a nossa fé. E logo depois nós vemos assim no versículo 19, ó geração incrédula. Quando Jesus fala isso, eu fico imaginando ele pensando, geraçãozinha, ele não fala pessoas, ele fala geração. E vamos trazer pelos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma geração incrédula. Nós estamos vivendo uma geração que precisa de crer em alguma coisa, mas ao mesmo tempo não crê em nada. Né? As pessoas têm a necessidade de sempre crer em algo, de sempre buscar algo, mas nunca crê totalmente. E, infelizmente, isso tem entrado também nas igrejas. O mundo está incrédulo, nós vemos isso e acabamos transferindo isso também para Deus. Essa incredulidade do nosso coração, essa miséria do nosso coração. E quando Jesus ele fala, geração incrédula, ele está querendo, e ele fala assim, por quanto tempo? Ele está dizendo assim, por quanto tempo eu vou ter que aguentar vocês duvidando? Por quanto tempo eu vou ter que aguentar vocês murmurando? Sem confiar no poder que eu tenho, sem confiar nas palavras que eu tenho para você, sem confiar no meu agir na sua vida. E parece que Jesus escreveu isso hoje. Eu pensei em casa, eu falei, Jesus, parece que o Senhor escreveu isso agorinha. Porque nós estamos assim, irmãos, muitas vezes os problemas têm nos sucumbido. As nossas dificuldades, às vezes a gente espera uma cura por anos, às vezes a gente espera uma promessa por anos, e isso vai se esfriando no nosso coração, e a gente vai, aos pouquinhos, dando uma legalidade tão grande para a incredulidade no nosso coração. Às vezes uma palavra que foi lançada de, você não vai conseguir, você não pode, e isso vai aumentando a incredulidade do nosso coração. Mas Deus, ele nos atenta hoje. Ei, vamos acordar, geração. Vamos acordar, povo de Deus. Eu olhando isso, eu falei, Deus, eu preciso de acordar mesmo. Porque parece que eu durmo, às vezes. Por quê? Por causa das situações que nós vivemos. Mas Deus, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus que agia e fazia milagres antes que pode fazer hoje. É um Deus que cura, que liberta, que livra, que tem palavras de vida para nós, da mesma maneira que ele era antes e que ele vai ser eternamente. E isso tem tomado, irmãos, uma proporção muito grande na nossa vida, a incredulidade. As nossas atitudes erradas nos privam de receber as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós tomamos uma atitude no meio de um problema que não era a atitude correta. E isso faz com que nós nos privemos daquilo que Deus tem para nós. Quando a Bíblia ela fala que nós temos que estar alertas em todo o tempo, é verdade. Isso seja no problema, ou seja quando nossa vida está tudo bem. E lá no versículo 22 e 23, Deus, ele fala que nós vamos receber mediante a nossa fé. Então, se nós temos fé, irmãos, nós vamos conseguir em Deus. Não importa o problema que você tenha, não importa
o que você tem esperado no Senhor, se é uma cura, se é a conversão de um parente. Nós estamos no culto certo. Hoje é o culto da fé, não o culto da dúvida. Deus, ele não chama nós para um culto da dúvida. Ele fala, olha, estou te chamando para o culto da fé, para nós exercermos aquilo que vai fazer mudança na nossa vida. A fé, ela muda, irmãos, a nossa vida. Nós somos guiados pela fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem de nós vermos realmente Deus transformando e livrando vidas. Quando eu vejo um testemunho aqui, o meu coração se alegra, fica pulsando. Eu falo, glória a Deus, porque Deus tem realizado no meio da igreja. Muitas vezes a gente tem focado a nossa vida em tantas outras coisas, em atrativos cristãos. O que seriam esses atrativos cristãos? Ah, não, porque eu vou ali, porque eu vou receber um lencinho que, olha, vai me curar. Eu vou ali porque ali tem uma rosa que, vai deixar minha casa leve. Nós temos visto isso. E poucas igrejas dizendo, olha, se você tiver fé, você não vai precisar de nada disso. Se você tiver fé, você não vai precisar. Não estou dizendo que isso não aconteça, irmãos, de levarem nossos pedidos e queimarem no monte, que isso não resolva. Resolve. Mas o mesmo Deus que opera no monte, ele opera dentro da igreja do Senhor. O mesmo Deus que operava lá, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, opera hoje no meio da igreja. Deus, ele não mudou. Nós mudamos a nossa maneira de aceitar as coisas, nós mudamos a nossa maneira de pensar e achamos que Deus mudou também. Ah, Deus mudou. Não, quem mudou foi nós. Nós estamos com o coração incrédulo e achamos que Deus não é mais o mesmo, porque nós não temos a dificuldade de reconhecer a grandeza do nosso Deus. Quando nós começamos a entender a grandeza do nosso Deus e confiar somente nele, na palavra dele, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Deus é o mesmo, irmãos. Deus, ele não mudou. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. A incredulidade é o mal desse século. A incredulidade é o mal para a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Se nós vamos receber as coisas do Senhor mediante a nossa fé, quer dizer que não tem lugar para incredulidade no nosso coração. Nosso coração tem que estar cheio de fé. Nosso coração tem que estar cheio da confiança em Deus. E Deus, ele tem ministrado isso muito no meu coração. E no versículo 24, Deus, ele ministrou algo no meu coração que diz assim, o importante é crer. E quando nós estamos com uma pontinha assim do duvidar, é pedir para Deus, Deus, me ajuda a crer. Me ajuda, Senhor, a crer realmente na tua palavra, me ajuda a crer em ti. Me ajuda, Senhor, a transformar o meu coração incrédulo, em coração que crê, em coração que é fiel e tem fé em ti. Irmãos, Deus, ele quer mais de nós. E nós queremos mais do Senhor. Mas esse mais do Senhor só virá na nossa vida quando nós entendermos e termos fé naquele que nos chamou. Deus, ele nos chamou. Mas nós precisamos de ter fé no nosso coração. Hoje é um culto da fé. E muitos pedidos aqui foram feitos. De diversas maneiras, de diversas formas, porque nós somos diferentes. Mas tem uma coisa em nós que tem que ser igual, que é a fé e a confiança em Deus. E eu creio que pode demorar o tempo que o Senhor achar que tem que ser, do tratar dele na nossa vida. Mas Deus é o mesmo que vai responder cada oração. Muitas vezes nós somos levados a não crer. Mas que em nome de Jesus, essa noite, seja uma injeção de fé no nosso coração. A palavra dele. E nós vemos que o pai daquele menino, ele fala, eu creio.
Me ajude a vencer a incredulidade do meu coração. Ao mesmo tempo que ele tinha uma porção de fé e cria, ele também tinha uma pontinha de incredulidade. Os discípulos não expulsaram o demônio que estava no filho dele, não foi por causa que eles não conseguiam. Foi porque o pai dele era incrédulo. Ele não acreditava que poderia acontecer. Que nós não sejamos incrédulos na nossa vida. Que nós possamos realmente crer de verdade que Deus vai agir no nosso problema, vai agir na nossa causa. Porque é isso que vai realmente fazer nós recebermos do Senhor. Que, mais uma vez eu repito, é mediante a nossa fé que Deus nos abençoa. É mediante a nossa fé que Ele age nas nossas vidas. Amém? E Deus, Ele tem falado isso para nós. Vamos ter fé, porque eu não mudei. Eu estou aqui, eu não mudei. Amém?